Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de mercado da bola. Mas a janela de transferências não tá aberta, Guilherme, e daí? Mercado da bola funciona da mesma forma. Tem jogador saindo, tem jogador chegando, tem treinador saindo e tem treinador chegando. Pois é, adivinha quem vai assumir o Vasco da Gama? Para pra pensar, vou te dar 3 segundos, 1, 2, 3, e aí, adivinhou? Será que você vai acertar? Eu sei quem vai assumir. Olha, não sei se o Vasco se adequa ao estilo de jogo desse cara. Mas vamos lá. A Bruna Meloni já esteve aqui num vídeo curtinho aqui no canal Dois Toques falando e Fernando Diniz é a bola da vez do Vasco da Gama. A proposta tá com o Fernando Diniz. Resta saber se ele vai aceitar ou não. Tá fazendo uma análise do elenco para ver se o que tem em mãos é possível de fazer algum trabalho? Não. Mas a grande verdade é que o Fernando Diniz já passou pelo Vasco e o trabalho foi bem ruim. A tendência é, voltando, repetir a qualidade do trabalho. Não montou o time, não participou da montagem do time, não vai ter reforços à altura do que ele pretende. Imagina, não deu certo lá no Cruzeiro com uma condição financeira melhor. Será que vai dar certo no Vasco da Gama com o que tem ali? Não sei. Além do que, Fernando Diniz não gosta de atuar com centroavante fixo em área. O time do Fernando Diniz não funciona dessa forma. O Germancano, ele é um goleador, é um matador e tal, mas também tinha, apesar de diminuta, mas tinha uma movimentação ofensiva. Quem acompanhou o Fluminense campeão da América com o Fernando Diniz percebia que o Cano, ele era o homem do último toque na bola, mas ele participava de ações ofensivas com movimentação, né? Não era o Cano fixo na área. Inclusive com o próprio Fernando Diniz, no Vasco da Gama, o Cano era esse jogador fixo na área. Não funcionou com o Fernando Diniz, né? Mas a situação do Vasco da Gama é essa. Fernando Diniz é o favorito, Thiago Carpini foi consultado, Pedrinho falou com o treinador do Vitória que disse não vai largar o Vitória, é um trabalho pela metade, não gosta de fazer isso, tá? Mas a verdade é que o Vasco ofereceu um valor menor do que aquilo que o Thiago Carpini imaginou que o Vasco fosse oferecer, mas é o que dá no momento. O mercado é escasso. Tirar um treinador de um time, o Vasco não tem essa condição hoje em dia para pagar multa rescisória de ninguém. O treinador tem que querer sair. Se o Thiago Carpini não quis sair do Vitória, quem vai sair de algum clube aqui no Brasil para querer treinar o Vasco? Difícil, né? Ainda mais na situação financeira, política em que o Vasco se encontra. Mas a expectativa é que essa semana o Pedrinho anuncie o novo treinador. Vai ainda conversar com o Fernando Diniz. Vamos ver. O Fernando Diniz está analisando o elenco, tá? Agora, quem já assumiu a bomba, essa bomba é potente. É o Dorival Júnior, que topou o desafio muito mais pela importância que ele vai ter no cenário nacional do que pela qualidade do time do Corinthians, né? Então ele sai de um Flamengo, vai para a seleção brasileira e agora está no Corinthians. Então, assim, tá na mídia, tá na crista da onda, vai ter muito mais mídia do que tinha na seleção brasileira. Então, Dorival Júnior continua ali no ápice do cenário nacional. Antes de ir para a seleção, ele estava no São Paulo, que também é clube de massa, grande clube, grande torcida. Foi campeão no Flamengo, foi campeão no São Paulo. Fiasco da seleção não tem nada a ver com Dorival Júnior, tem a ver com outros fatores. Mas será que vai ser campeão no Corinthians? Complicado, né? Acho mais difícil, até porque o Corinthians disputa a Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão, tendo aí rivais bem mais fortes do que o próprio nessas competições, né? Mas o Dorival Júnior vai ter trabalho. O Corinthians tem conseguido performar diante de equipes menores, conseguiu performar bem diante do Sport, na Sul-Americana conseguiu vencer o limitadíssimo Racing do Uruguai, mas chega num confronto contra uma equipe mais forte no Brasileirão. Contra o Palmeiras o Corinthians não existiu e contra o Flamengo tomou um vareio, né? Então o Dorival Júnior vai ter que ajeitar a casa. Primeiro ajeitar a casa, ajeitar o setor defensivo. O Corinthians entrega muitas bolas bobas para o time adversário, né? Vamos ver. Outra situação aí. Dudu, mercado da bola. Dudu não continua no Cruzeiro. Isso é certo, né? Cruzeiro agora e Dudu, staff do jogador, estão decidindo questões contratuais, né?
Ninguém quer gastar uma fortuna, ninguém quer sair perdendo. O Dudu tem mercado no futebol brasileiro? Tem mercado, tem mercado. Para pagar o que ele recebe, talvez não. Só Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, talvez o Atlético Mineiro, o Botafogo. O Botafogo, muita gente colocou o Dudu no caminho do Botafogo. Não vai rolar, não vai rolar. Alessandro Brito, CEO do Botafogo, Tairo Arruda, John Textor, tem um perfil diferente de contratação. O Dudu não é jogador para Molenbeek, não é jogador para atuar nos outros polos. Já um jogador de 33 anos, já muita gente falando assim, mas Juan Cruz, Elias Manuel. Isso é contratação para Eagle. Isso é contratação de Eagle, não é contratação de Botafogo, né? O torcedor reclama muito porque estão lá, encostados no Botafogo. Mas o Dudu não faz o perfil de contratação da Eagle. É um jogador que tem problemas físicos. O Botafogo se livrou de jogadores com problemas físicos esse ano, né? Apesar de ter trazido o Nathan Fernandes, que não tem data para estrear. Esquisito isso, né? Marçal, que também foi contratado, não tem data para estrear, foi anunciado hoje, né? Enfim, mas Dudu não vai para o Botafogo. Não vai para o Flamengo, não volta para o Palmeiras. Então o mercado do Dudu ou ele vai para o rival Atlético Mineiro, o Atlético tá nessa vibe, né, de contratar jogador mais velho e bichado. Ou ele diminui a pedida e vai para um polo menor. Aí é com o Dudu. Pode ir para um grande clube que não está num cenário legal, tipo Santos. O Dudu faz bem o perfil de contratação do Santos, mas aí teria que abaixar a pedida. Grêmio teria que abaixar a pedida. Então são cenários que podem favorecer a uma transferência na segunda janela para o Dudu. Tem mercado no futebol brasileiro? Tem. Mas não em um grande clube como o Dudu se acostumou ao longo de sua carreira, tá certo? Mais informações do mercado da bola, essas transferências, a gente volta nos nossos vídeos curtinhos, vocês já estão acostumados aqui no Dois Toques com os nossos shorts, os vídeos curtos com informações do futebol brasileiro.